A paz do Senhor, queridos. Às vezes nós ficamos ansiosos e queremos que nossos planos se concretizem o mais rápido. Mas nós temos que manter na nossa lembrança que o melhor plano e a melhor hora é a do Senhor para nossas vidas. Que nós possamos ter fé e continuar nesse plano perfeito que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Que possamos sempre querer a vontade que é perfeita do Senhor. Amém? Boa noite, povo 100%. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria e imenso prazer que nós estamos aqui novamente. E na noite desse dia, eu gostaria de meditar com os irmãos num trecho da palavra de Deus do nosso profeta Abacuque. O texto se encontra no capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Leamos então a palavra do nosso Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita.
Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela porção da Tua palavra lida, Pai. E na noite desses dias, quando nós estamos, ó Deus, a meditar, queremos te suplicar, Pai, para que Tu ilumine os nossos corações, ó Deus, e abra-os, ó Deus, de forma tal que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, guarida neles. Que Tu nos ajude, Pai, a viver, a praticar a Tua palavra, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, esse trecho da palavra de Deus foi escolhido porque nós vivemos dias semelhantes ao que o profeta vive, né? Se aqui ele relata, né, nesses breves versículos, que a situação em que ele está vivendo, juntamente com toda a nação da tribo judaica, ela não é muito boa, né? Não é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Nesses dias em que há incertezas, medos, há, além de tudo isso, violência, né? E uma série de tantas outras coisas. Então eu, graças a Deus, selecionei esse trecho, né? E eu gostaria de meditar em algumas verdades desse trecho, né? O profeta Abacuque, ele está profetizando aqui entre o ano 605 e 600, logo após aquele período em que nós vemos o nosso rei Josias, né, fazendo toda aquela reforma religiosa, né, e nós vemos Deus lhe dizendo que por conta da retidão dele, do que ele havia feito, Josias não veria o castigo que Deus estaria para trazer à tribo de Judá, né? E é interessante que aproximadamente 120 anos depois da queda do Reino do Norte, essa será a realidade de Judá. E em meio a esse contexto nós vemos esse profeta, né? A situação política não era das melhores, né? Nós vemos que se naquele período nós tínhamos as nações, né, mais poderosas sendo o Egito e a Síria, né, nós já estamos vendo o declínio dela e o surgimento, o levantamento de uma nova, né, potência mundial, que seria a Babilônia, o povo que posteriormente estaria, né, sendo a ação disciplinadora de Deus sobre Judá. Judá, né, seria levado cativo para lá, para a Babilônia. E é interessante que ele nos relata, né, aqui nessas breves palavras, a situação da nação. Eles estão cometendo os mesmos erros da nação do norte. Israel foi para o cativeiro no Babilônia assírio exatamente por causa disso. Porque a situação espiritual e social e política daquela nação desagradou a Deus. E aí Deus vem mandando eles profetas, tanto que Abacuque está vivendo aqui um período juntamente com Jeremias, né? E eles estão vivendo uma realidade bastante desoladora, bastante triste, né? Eles estão vivendo uma realidade de decadência. E não por acaso, nos nossos dias, né, nós também estamos vivendo essa situação. Espiritualmente, socialmente, né, politicamente, né? Nós vemos que a nossa nação também está assim. E aí, por que eu escolhi esse trecho? Por que nós escolhemos falar sobre Abacuque? Primeiro que o significado do seu nome é abraço, né? Abraço. E aí abraço no sentido de ser acolhido por Deus e no sentido também de abraçar o seu povo, de abraçar a sua nação, de acolher a sua nação. E isso fica evidente para a gente quando a gente
percebe que Abacuque, diferentemente dos demais profetas, ele é um profeta intercessor. Ele parte, né, exatamente do lado do povo para Deus. Ele está intercedendo pelo povo a Deus. Os outros geralmente vêm anunciando aquilo que Deus irá fazer. E aqui a gente vê, né, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu? Ele está clamando, ele está intercedendo pelo povo. Ora, se ele vive numa nação que está assim, não é que todos eram iníquos, não é que todos estavam pervertendo direitos, né, das pessoas, mas ele via que a sua grande maioria, né, estava fazendo isso, e aquela minoria, aquela que estava sofrendo, aquele que era, né, justo, aquele que era temente a Deus, estava sofrendo, né? E ele diz, né, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Ele está vendo isso ali na nação. Ele está vendo que aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas justas, aquelas pessoas corretas da nação estão sofrendo com isso. E aí eu gostaria de meditar exatamente nessa questão, no papel de Abacuque. No papel de Abacuque como intercessor. Esse é o nosso papel. Nós devemos interceder, né? Nós vemos as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, mas a nossa principal função como cristãos é interceder, é clamar a Deus, é suplicar misericórdia, é suplicar para que Deus venha ao encontro dessas pessoas e mude essa realidade. E não foi diferente. Só que eu gostaria de pautar algumas observações que nós fizemos a respeito da vida de Abacuque, da ação de Abacuque, da diretriz que Abacuque toma aqui nesses capítulos. Primeiro, né, eu gostaria de ressaltar que ele é um intercessor que persevera, ele não desiste, né? A ideia que dá aqui no versículo 2 é que ele já está há muito tempo, né, clamando a Deus. Tanto que ele fala, até quando? Ou seja, já estou falando, já estou intercedendo, já estou suplicando há tanto tempo, Senhor. Tu não me respondes. Ele só ouve silêncio da parte de Deus. É interessante que todo intercessor, ele persevera. Não é porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso que na nossa primeira intercessão, na nossa primeira oração, na primeira vez que nós levamos a Deus, Ele irá nos responder. Não necessariamente. Ele pode sim nos responder, mas não necessariamente. E era o que estava acontecendo com Abacuque. E se você hoje, intercessor, está vivendo esta mesma realidade, não desista. Persevere. Persevere porque você está fazendo o correto. Primeiro que você está levando a quem pode te responder, a quem pode resolver o seu problema, a Deus. Infelizmente, hoje nós vivemos dias em que as pessoas preferem levar o vizinho, comentar com o colega, né? E eles não poderão nos ajudar nessa questão. É Deus. Primeiro você clama, primeiro você leva, e aí depois você participa ao seu irmão. Irmão, me ajuda em oração. É diferente. Então Abacuque é esse camarada que visualiza todas essas questões, essa realidade que eles estão vivendo e leva quem pode resolver. Ele leva a Deus. E aí a gente vê a perseverança dele. E um outro aspecto, mesmo quando parece que há uma crise, quando Deus tarda a responder, ou aqui no caso dele ainda não havia respondido, o que aparentemente pode ser uma crise, na realidade não é Deus tratando. O versículo 2 diz, né? Gritar-te-ei violência
e não salvarás? Ou seja, Deus não está agindo enquanto ele ora? Se fosse uma pessoa qualquer, talvez existisse. Olha, eu já estou falando, intercedendo, já estou orando, já estou buscando há tanto tempo no Senhor e ele não me responde. Será que ele realmente está me ouvindo? Será que ele realmente pode me responder? Mas esse não foi o problema de Abacuque. Aí um terceiro aspecto. Quando finalmente Deus responde, dá uma resposta que não lhe agrada muito ou que não é aquilo que ele imaginava ou desejava para o seu povo. Deus diz para ele que vai disciplinar esse mesmo povo que está cometendo violências, iniquidades, opressão. Deus vai tratar essa questão de forma disciplinar. E como será isso? Será através de uma nação pagã. E isso causa uma perplexidade no nosso intercessor. Então as respostas de Deus nem sempre serão aquelas que nos agradarão, nem sempre serão aquelas que nós esperamos, mas Deus irá agir de forma que lhe agrade, de forma que lhe convenha e da melhor forma possível. Mas eu queria ressaltar que esse mesmo intercessor que, mesmo perplexo diante da resposta de Deus, ele não tem o conhecimento do seu Deus ofuscado. Ele sabe a quem ele se dirige. Ele sabe a quem ele pode se dirigir. Tanto que ele responde, lá no capítulo 1, versículo 12, assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus meu, ó meu santo, não morremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ou seja, ele está aqui ressaltando que ele sabe a quem ele está se referindo. O eterno, o santo, o soberano, aquele que é a rocha. Isso está claro aqui nesse versículo. Então, mesmo que as respostas de Deus lhe causem perplexidade, jamais você perderá de vista aquele a quem você recorre, aquele a quem você ora. É o mesmo, é o eterno, é o santo, é o soberano, é aquele que continua governando eterna e soberanamente toda a sua criação. E também a rocha, aonde nós devemos assentar, como diz Cristo, nossa casa. Essa é a nossa base, a rocha. Então a perplexidade não tirou da vista dele a quem ele recorre, ao Deus Santo, eterno, poderoso, soberano, a rocha. Perplexidade não pode abalar o intercessor. E ainda, após ele constatar nas palavras dele que ele sabe a quem ele se dirige, ele toma uma posição, ele toma uma postura. E aí você pode observar isso lá no capítulo 2, versículo 1, que ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O intercessor, ele mantém a sua postura, ele mantém o seu posicionamento dessa forma. Ele não ora e esquece, e a hora que Deus quiser me responde. Não, ele vai orar e ele vai vigiar, ele vai estar ligado, ele vai estar atento à sua resposta. Deus pode falar. Deus pode falar através do seu irmão, Deus pode falar através do seu pastor, Deus pode até utilizar
O ímpio. Então todo aquele que intercede, conhece com quem se relaciona, após ele orar, ele vai se manter vigilante. Como diz a palavra, orar e vigiar. É isso que Abacuque está fazendo. É isso que Abacuque está nos ensinando. Olha, eu vou aguardar agora, mas não vou aguardar de qualquer jeito. Eu vou aguardar como tem que aguardar. Na torre de vigia, na fortaleza, vigiando. Essa é a postura, esse é o posicionamento de todo intercessor. E aí quando ele toma essa postura, esse posicionamento, a gente vai lá ao capítulo 2, versículo 4, onde ele diz o seguinte: que o justo viverá pela sua fé. Então ele não vive por aquilo que é aparente, ele não vive por aquilo que está ao seu redor, ele não vive da sua força, ele não vive do seu entendimento. O intercessor vive da palavra de Deus, daquilo que Deus lhe revela, daquilo que Deus lhe fala. Se nós nos reportarmos a Deuteronômio 8, 3, parte B, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz que nem só de pão, né, o homem há de se alimentar, mas de toda a palavra, de tudo que procede do nosso Deus. Isso sim, isso é o que nos mantém forte, isso é o que nos alimenta, isso é o que nos impulsiona, isso é o que nos dá direcionamento nos momentos difíceis. Isso é o que tem que ser feito. Viver pela fé. A fé na palavra de Deus. Naquilo que Deus me disser, isso será o suficiente para mim. Claro, eu sei que não é fácil, né, viver simplesmente dessa forma como nós estamos dizendo. É difícil. Mas essa é a condição. Esse é o meio. Essa é a única forma de se viver. Pela fé. Por aquilo que Deus tem para nós. Por aquilo que Deus tem para o povo. Ora, se a perspectiva era de uma disciplina dura, de um cativeiro anunciado, ele sabe que só pode confiar no santo, no eterno, no soberano Deus. E tudo que Deus nos orientar, tudo que Deus nos ordenar, tudo que Deus nos indicar, isso será o suficiente para vivermos nos dias atuais. Isso era o suficiente para ele viver lá naquela época. E quando ele consegue, e quando eu consigo viver dessa forma, aí é que vem a parte gloriosa. Se nós olharmos aqui para o versículo 14 do capítulo 2, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aquele que intercede, que se posiciona e que entende que deve viver pela fé, quando ele vive, quando eu vivo, quando você vive dessa forma, o conhecimento da glória de Deus, da glória do nosso Senhor, o anúncio do Evangelho, o anúncio de uma nova vida, o anúncio de uma perspectiva que transcende aquilo que nós vemos, vai alcançar as pessoas ao nosso redor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ele nos basta. Ele é o suficiente. Prova disso, que lá no capítulo 3, para encerrarmos essa breve meditação, ele vai poder dizer, lá no 3,18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Só que antes tem uma palavrinha, todavia. Ele vem descrevendo que embora haja escassez,
embora haja aquela disciplina que está a caminho, que é o cativeiro, nada disso poderá tirar a minha alegria. Porque a minha alegria é o Senhor, é o Deus da minha salvação, é o meu bem maior. É nisso que eu me apego. É dessa forma que eu vivo. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. O intercessor não se abate, mesmo diante da escassez e diante da disciplina, que dói, que é uma realidade, mas toda disciplina é aplicada por amor, porque Deus nos ama, nos disciplina, porque Deus amava aquele povo e estava disciplinando. E hoje nós estamos vivendo essa realidade, é porque Deus nos ama. Para quê? Para que todo mundo, para que todas as pessoas possam reconhecer e dar a glória devida ao nosso Deus. A Ele e somente a Ele. E assim eu gostaria de encerrar, esclarecendo que antes de sermos profetas, de anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós somos intercessores. Nós intercedemos pelo nosso próximo, nós intercedemos pelo nosso irmão, nós intercedemos por aquele que é nosso inimigo. É o que a palavra nos ensina, é o que a palavra nos diz. Interceder em todo tempo. Quando as condições não forem boas, quando houver escassez, quando houver uma disciplina como essa que nós estamos vendo e vivendo, e é aí que nós corremos para os braços do Eterno, do Santo, do Soberano, daquele que é a rocha. Em Jesus Cristo, sim, nós somos mais do que vencedores. Nós fomos chamados para isso, para ser intercessor e para anunciar essas verdades. Que Deus nos abençoe e que a boa mão do Senhor continue conduzindo a sua vida. Deus te abençoe, meu. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, te amo.